Olá pessoal, tudo bem? Bom, eu vou fazer uma gravação de alguns vídeos para que a gente consiga finalizar o nosso plano de Direito Civil Parte Geral 2. Esse primeiro vídeo é a primeira parte do Instituto da Prescrição. É um tema bastante árido, um tema que demora um pouquinho, então eu vou quebrar em dois momentos, em dois vídeos, tá? Dois vídeos de aproximadamente 15 minutos cada um. Primeira coisa que a gente precisa ter em mente, por que tratar de prescrição e decadência, né? Isso guarda relação com o tempo no direito. Isso é importante para que a gente saiba se eu ainda posso agir, se ainda há uma possibilidade de pretender isso por meio judicial e todas essas questões. Ele traz para a gente um alicerce para que a gente comece a trabalhar questões como direitos obrigacionais, direito processual e por aí vai. Nessa toada, é importante que a gente leve em consideração as duas espécies de prescrição que são tratadas pelo Código Civil. Então, nós temos, por um lado, a espécie aquisitiva, que é uma força geradora, conhecida pela uso capião, por exemplo, que vocês vão trabalhar apenas e tão somente em direitos reais, num capítulo especial lá a partir do 7º semestre do curso de Direito, ok? Para nós, o que importa neste momento é a espécie extintiva. Quando extingue-se um direito, uma pretensão de agir. Então, é isso que a gente vai ficar preso, amarrado aqui nesse primeiro vídeo que a gente vai trabalhar, ok? O Código Civil de 2002, ele traz para a gente algumas inovações. Óbvio, né? Vocês começaram o curso agora, para vocês talvez não faça muita diferença, mas é importante que a gente saiba que as coisas não brotam da terra, que elas têm um histórico. E isso nos remete ao primeiro semestre em Direito Civil, parte geral 1, quando nós trabalhamos os 3 pilares do Código Civil de Miguel Reale, que são eles: a eticidade, ou a boa-fé, a socialidade, ou a função social do direito civil, e a operabilidade, que é o que nos importa nesse momento. A operabilidade traz para nós questões como acesso à justiça, a possibilidade dele ser exequível, inteligível, e nesse momento o que nos importa em relação à prescrição é que o artigo 189 ele traz para a gente o conceito do que vem a ser a prescrição e também onde nós podemos encontrar, porque antes ele era jogado ao longo do Código como um todo. Então hoje a gente sabe que só será prazo prescricional, conforme o Código Civil, o que estiver abordado entre os artigos 205, como um prazo geral, que são 10 anos, ou um prazo comum prescricional, e no artigo 206, que é um prazo especial ou específico da prescrição, que varia entre 1 ano até 5 anos, certo? Então olha só. Dê uma olhada no artigo 189 do Código Civil. Violado o direito, então aqui é importante, quando começa a ter essa possibilidade de contar o prazo prescricional? A partir do momento que o direito, o direito subjetivo foi violado. Então nasce para o titular desse direito uma pretensão, uma possibilidade de agir, a qual se extingue, então assim, ela não dura para sempre, traz para a gente aqui uma segurança jurídica pela prescrição nos prazos a que aludem os artigos 205 e 206. A decadência, pessoal, por sua vez, é tudo que não tiver no 205 e 206. No segundo semestre, né, negócios jurídicos, a gente trabalha isso muito fortemente, especialmente nos artigos 171 e 178. Estão lembrados? Quando a gente tem a possibilidade de anular um negócio jurídico eivado de alguns dos vícios sociais, de um dos vícios sociais, que é a fraude contra credores, e algum dos vícios de consentimento que nós temos lá no Código Civil. Então, isso seria um prazo decadencial. Assim como nós vimos também no caso de vício redibitório. Lembram-se disso no 445? Decai o direito do adquirente. Nananana. Bacana. Eu trago um trecho aqui para vocês do Carlos Roberto Gonçalves acerca da prescrição, que a minha cara gorda vai ficar cobrindo ali o trecho, mas não tem problema, olha só. A pretensão é revelada, portanto, como um poder de exigir de outros uma ação ou uma omissão. Certo, então vamos lá. A gente já sabe o que é o conceito da prescrição e começamos a travar algumas diferenças entre a prescrição e a decadência. Vai começar a fazer sentido. Prescrição, nós temos 3 requisitos. Então, primeiro, que a gente já falou lá na leitura do 189, a violação do direito com o nascimento da pretensão do direito subjetivo.
Então, nós temos aqui, violado o direito, ou seja, que direito? O direito subjetivo, nasce essa pretensão. Tenho a inércia do titular. Lembra que a gente falava, pessoal, o direito não socorre os que dormem, agora faz sentido, não é? Então, nós temos aqui uma violação de um direito subjetivo, nasceu essa pretensão. Essa pessoa que detém esse direito, ou seja, esse titular do direito, quedando-se inerte, silente, sem fazer nada, dormiu, passando o decurso desse prazo, do qual o artigo 205 e 206 trata, nós temos aqui a prescrição consumada, ok? Ótimo. Só que vejam, algumas situações de exceção, porque o direito civil adora exceção, né? Então, nós temos aqui algumas pretensões que são imprescritíveis. Então, nós temos aqui como exemplo, direito de personalidade, o direito à imagem, o direito à integridade física, a liberdade de opinião religiosa, a intimidade, tudo isso que a gente viu lá no primeiro semestre. O estado das pessoas em relação à sua cidadania, ao estado civil e ao pertencimento a uma família, por exemplo. Então, vejam, eu posso pedir o divórcio a qualquer tempo, eu não tenho um momento para pedir o divórcio, né? Então, assim, qualquer momento eu posso fazer essa solicitação. A qualquer momento da minha vida eu posso pedir um reconhecimento de paternidade. Mas olha só, pessoal, antes da gente passar para o próximo tópico, é importante que a gente guarde em mente que esse direito é imprescritível, mas as vantagens econômicas que eventualmente eu venha a adquirir por conta desse direito, elas sim são alcançadas pela prescrição, certo? Mais um exemplo. Exercício facultativo ou potestativo. Eu faço se eu quiser. Por exemplo, extinguir um condomínio, extinguir uma sociedade empresária. Isso a gente só faz se quiser, não é obrigado, percebe? Então, vai ser imprescritível. Bens públicos, reaver um bem confiado a alguém, ou seja, um comodato, um depósito, um mandato. Eu posso fazer isso a qualquer tempo. E também anular a inscrição do nome empresarial. Bom, trago aqui para vocês um quadro comparativo. Muito embora já seja muito avançado, embora vocês não tenham tido ainda direito processual, é importante notícia de conhecimento, de existência, tá bom? Aqui, essa situação. Nós temos 2 institutos que têm natureza de direito material e 2 institutos que têm natureza processual. Então, prescrição e decadência, sua natureza é material. O efeito da prescrição, uma perda de pretensão de agir. Na decadência, a perda do direito. Na prescrição, eu tenho somente a modalidade legal, ou seja, é só o que está estabelecido pela lei. Ao passo que na decadência eu tenho tanto a modalidade legal, que é estabelecida pela lei, como nós tivemos o exemplo do 171 e do 178 do Código Civil, como também por meio de uma convenção, um acordo entre as partes, um combinado entre as partes, certo? Na prescrição nós temos algumas particularidades que não são verdade para a decadência. Então, na prescrição, há impedimento para sua fruição, não corre contra algumas pessoas, eu posso ter uma suspensão ou uma interrupção que a gente vai ver no segundo vídeo. Na decadência, não. A preclusão e a perempção são matérias de direito processual. Os efeitos são as perdas dessa faculdade processual e eles só atacam aquele processo específico. Ok? Então, o efeito é apenas no tocante ao processo que está em curso, que está em trâmite. No caso da perempção, eu não perco o meu direito material, mas ele só poderá ser arguido agora como matéria de defesa, porque a ação ela é extinta. Ok, pessoal? Muito bom, ultrapassado isso, então agora a gente vai tratar uma questão que eu julgo ser importante, mais do que isso, importantíssima. A prescrição, tanto a prescrição quanto a decadência são matérias de ordem pública. E isso importa dizer que o juiz ele tem o dever de arguir isso de ofício. É da sua função fazer isso. Mas a gente tem que levar uma coisa em consideração, o princípio da ampla defesa e do contraditório. Eu sei que vocês ainda não tiveram direito processual, mas é importante que vocês já comecem a trabalhar esse alicerce. O artigo 487 do Código de Processo Civil traz para a gente uma informação super importante. Olha só, ressalvada a hipótese do parágrafo 1º do artigo 332, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes a oportunidade de manifestar-se. Isso importa dizer que, embora seja o ofício do juiz arguir isso, o dever dele arguir isso pelo seu ofício,
Ele não pode finalizar aquele processo diante dessa arguição. Ele necessita abrir um prazo para que as partes se manifestem a esse respeito, porque elas podem trazer alguma novidade, algo que a gente ainda não tinha em mente. Ok, pessoal? Muito bem. Bom, agora começando propriamente dito o estudo da prescrição, depois de ultrapassado toda essa questão introdutória, preliminar, o artigo 190 ele traz para a gente uma questão de segurança jurídica, porque o Código de Processo Civil ele não trabalha esse prazo. Então o 190 ele vai ser utilizado de maneira subsidiária. A exceção prescreve no mesmo prazo da pretensão. Então nós teremos ali o prazo idêntico a essa situação. E agora começa algo que eu gosto pra caramba, que é super importante a gente ter isso em mente, porque o examinador adora trabalhar com isso e na vida prática isso é extremamente importante. Vai fazer muito sentido para vocês em direito obrigacional, muito sentido em processo civil, ok? Então aqui nós temos a possibilidade da renúncia da prescrição. Isso é previsto pelo artigo 191 do Código Civil. Pessoal, deem a importância à leitura da legislação também, tá? Esse vídeo ele é um material de apoio apenas. Então aqui, ele prevê, primeiro, que é possível renunciar à prescrição, sim, só que eu tenho alguns elementos. Essa prescrição ela pode ser renunciada tanto pelo credor quanto pelo devedor e os requisitos são taxativos. Não pode prejudicar terceiro de boa fé. E aqui, gente, a gente tem que lembrar, não tem jeito. A nossa mente é levada para o estudo da fraude contra credor. Eu não posso renunciar à prescrição de um direito, ou seja, aquele direito já não é mais obrigatório, aquela obrigação. Eu não tenho necessariamente que cumpri-la porque passou a ser uma obrigação natural. Lembrem-se disso, vocês vão trabalhar nas primeiras aulas do terceiro semestre. Então, eu não posso prejudicar um terceiro. Imagina, eu abro mão daquela prescrição que eu tinha numa obrigação X e deixo de ter meios para saldar uma obrigação que ainda não está prescrita, que ela é obrigatória de fato. E outra coisa, ela não pode estar consumada, ela tem que estar consumada. Porque se ela não consumou ainda, simplesmente paga e acabou. Não há que se falar em renúncia à prescrição. Tem que ter decorrido aquele prazo prescricional necessariamente, ok? E eu tenho que perceber que não haverá um prejuízo a um terceiro. Tudo bem, meninos? Essas espécies de renúncias, elas tanto podem ser tácita quanto expressa. Tácita, após essa consumação, eu ajo de alguma maneira que é interpretado como uma renúncia, de maneira presumida. Pensa-se que, ao passo que na expressa, essa manifestação, ela foi feita sem dúvida, de maneira inequívoca, seja por uma maneira escrita, seja por uma forma verbal. Lembram-se lá da escada pontiana? Maravilha. Para a gente finalizar esse primeiro vídeo da prescrição, a gente precisa tratar uma questão super, hiper, mega importante. Pode ser alterado pelas partes o prazo prescricional? Não, de jeito nenhum, ok? Pelas partes não, porque a modalidade prescricional ela é legal. Mas vejam, é importante que a gente leve em consideração que se essa prescrição ela ainda estiver em curso, o prazo prescricional ainda estiver em curso, não gerou direito adquirido. Se vier uma lei superveniente alterando este prazo, pode ser alterado sem problema nenhum, porque o direito não foi tido como um direito adquirido, mas pelas partes nunca. Isso cumpre dizer que as partes nunca podem aumentar esse prazo que estiver prescrito entre 205 e 206, tampouco reduzir, suprimir de modo convencional, por um acordo. E aí a gente encontra isso previsto pelo artigo 192 do Código Civil. Os prazos de prescrição não podem ser alterados por acordo das partes. Ok, pessoal? Então, essa é a primeira parte da matéria de prescrição. Nós teremos um segundo vídeo, onde nós trabalharemos mais uma série de elementos super importantes. Eu espero que tenha sido claro para vocês e a gente se encontra no próximo. Obrigada!